Bom, gente, já estamos de volta, né? O programa de hoje repleto de boas entrevistas e a gente finaliza, né, neste último bloco com chave de ouro, né? Sempre que o deputado está aqui comigo, os assuntos são importantes, a gente tem esse espaço de prestação de contas e eu já quero começar perguntando ao deputado Hugo Leal coisas polêmicas. Deputado, o senhor já queimou lixo no seu quintal? Já fez algum buraco para queimar lixo? Olha, como é que o senhor vê esse tipo de abordagem aí? Eu quero me cumprimentar o nosso telespectador e dizer para você que é impressionante como Teresópolis, que é uma cidade riquíssima, maravilhosa, fica conhecida no cenário nacional por uma situação, né, como essa. É triste. De novo, desagradável. Muito ruim. Teresópolis tem muitas coisas para mostrar, tem muita riqueza natural. Tem aqui, além da Granja Comari, que já é reconhecida nacionalmente, tem o próprio Parque Nacional. Ou seja, é uma riqueza. E aí acaba conhecendo no cenário nacional como uma cidade onde uma autoridade pede para queimar o lixo. Ou seja, infelizmente vira motivo de brincadeira, de chacota. Entendi. É extremamente desagradável. E às vezes as pessoas vão me cobrar. Conheço lá no próprio plenário, na Câmara, uma outra pessoa que não conhece a realidade vem perguntar: isso é verdade? Eu falei: bem, gente, é só ver, infelizmente, hoje, né, com a internet, com tudo, as pessoas vão lá confirmar. Tom acesso, não tem jeito. É desagradável. Realmente é uma coisa que Teresópolis não precisa de uma propaganda dessa natureza. Nós já estamos com uma dificuldade enorme aqui do ponto de vista da linha da discussão política, que já vem há tempos nessa circunstância. E a gente tem que superar isso. Acho que nós temos que superar, passar essa fase e começar uma nova Teresópolis. Virar essa página, pelo amor de Deus. Virar essa página e começar uma nova Teresópolis, com novas propostas, com um caminho que temos aqui a desenvolver. E tem exemplos aqui. Eu tenho falado que Teresópolis oferece muitos exemplos, não só aqui para o Rio de Janeiro, não, para o país todo. Agora, antes da gente falar também do aspecto do nosso estado, né, uma coisa que está chamando muita atenção e a gente tem que explorar um pouco do teu conhecimento com relação à intervenção militar, né, que o nosso estado está sofrendo. Eu queria lhe perguntar ainda, com relação a esse cenário conturbado político, o que precisa, né, este novo gestor que a cidade vai ter? O que ele precisa ter para que ele consiga resolver esses problemas aí, que são realmente problemas de uma série de descontinuidades, né, na verdade. Ele não conseguiu dar a sequência a nenhum projeto, né? É um desafio muito grande, não tenha dúvida. Quem assumir, seja no mandato tampão, seja na perspectiva de um mandato maior a partir de 2020, que seja, o desafio é que ele tem que ser uma pessoa despreendida, ou seja, desprendido que eu falo, tem que ser empreendedor, mas desprendido de vaidade para poder entender o que ele precisa coletar do melhor que tem Teresópolis a oferecer, que a sociedade tem a oferecer, e caminhar nesse sentido. Pensar como estadista, pensar na frente, não pensar no mandato de 1 ano, 2 anos que ele poderá ter. Assim, é um despreendimento. Preso aquelas questões partidárias. Exatamente. Exatamente. Tem que ser, com todo respeito aqui, tem que ser uma pessoa com uma visão muito maior. Não dá para ficar olhando com a perspectiva amedrontada, porque aqui, Teresópolis parece que tem essa característica. As pessoas têm um pouco de receio de achar que pode ir além. E pode ir além. Aqui permite isso, aqui tem um apelo nacional. Então, é o que eu repito, ele tem que ser humilde o suficiente para entender, para coletar, para trazer as boas práticas de gestão pública. Sim. E as boas iniciativas que a própria cidade já oferece. A população tem muito a ofertar, tem muito a oferecer na linha da participação. E, obviamente, ser empreendedor, entender que essa lógica, que a cidade não pertence ao gestor, ao executivo, ao prefeito, pertence às pessoas. Essa, eu acho que é a visão moderna que você tem hoje da administração pública. Uma pessoa que possa unificar um perfil desta natureza, né? Dessa percepção. Se ficar restrito à discussão doméstica, àquela política menor, não vai conseguir sair desse redemoinho aqui, que é negativo. Então, ou seja, o que eu falo é que Teresópolis precisa e merece ter uma administração com uma visão de longo prazo, uma visão que eu falo muito mais de estadista do que de chefe de executivo só. E aí falando em pessoas qualificadas no seu entorno, né? Não estamos falando de cabo eleitoral, nem nada disso. Estamos falando de gente
Qualificada Isso. mesmo, perfeitamente, deputado. Agora vamos falar desse terreno espinhoso também, né? A gente sai de um terreno espinhoso para outro terreno espinhoso, que é a questão da segurança no nosso estado. O deputado me falou aqui em off, né, que ele deu uma alfinetada no nosso interventor aqui, né, falando o seguinte: você quer ver como é que a segurança funciona no estado do Rio de Janeiro? Vamos lá para Teresópolis, né? Vamos lá para Teresópolis. É mais ou menos isso mesmo, né? Organização, participação social. Exatamente. Na realidade, não dá para falar em segurança pública imaginando só polícia. Segurança pública não é só polícia, né? Porque você veja, aliás, a polícia é a ponta, exatamente, né? você veja que ela tem que ser o último, né? A última ação tem que ser a questão policial. Por que as UPPs iniciaram bem a ocupação e depois não desenvolveu? Porque a população não incluiu, não assumiu para si aquilo, entendeu? Não entendeu a lógica da presença do Estado na sua integralidade. Não adianta você falar de segurança pública como só um segmento. O segmento da segurança, do apelo, da corporação, do quantitativo, do armamento. Isso aí é uma linha e é importante. Agora, ela é multissetorial. Ela perpassa pela sociedade. Quando você manifesta essas circunstâncias que eu coloquei ao interventor e também já tive em outras oportunidades, para mostrar que, por exemplo, essa cidade, a cidade de Teresópolis, aqui na região serrana, tem um histórico, não é de agora, é um histórico já da relação da Polícia Militar, da Polícia Civil, da área de segurança do município, a Polícia Rodoviária Federal, num processo de integração. Com quem? Com o Conselho Municipal de Segurança. Gente, mas isso é a lógica, é entender a dinâmica do funcionamento da cidade, é respeitar, entender, respeitar, não é ultrapassar, não é querer mandar, é partilhar este problema. Quando a sociedade passa a fazer parte, das sugestões, da administração, do olhar, a sociedade tem um olhar muito mais atento, porque ela percebe muito mais rápido do que a própria polícia. A polícia trabalha com informações, trabalha com detalhamento do ilícito, mas a sociedade consegue observar coisas que às vezes a polícia não tem. Exatamente. E isso é fundamental. Isso é o que eu falo. Aqui pode ser sim um case, um caso de sucesso, né? Que pode ser até aprofundado, estudado. Nós temos outras cidades aqui no estado que também tem um trabalho dessa natureza. Mas Teresópolis é um objeto de estudo, sim, porque o mais importante, e aqui tem que ter, é o despreendimento também das autoridades, sejam o delegado de polícia, os inspetores da Polícia Civil, os policiais do Batalhão de Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal, toda a parte da segurança pública, seja municipal, estadual ou federal, que possam integrar dentro desse... Agora, qual é o condutor principal? Não é por exemplo, coronel da polícia que vai dar o comando, não é isso. O comando, ou seja, a discussão é feita no Conselho Municipal de Segurança. Que, na verdade, é a representação da sociedade dentro daquele segmento. Você tem empresários, você tem pessoas da área de indústria, você tem da área do comércio, você tem da sociedade, da associação de moradores. Isso tudo que eu falo, isso antevê, prepara terreno para que você possa até enfrentar o ilícito. Vai dizer que não tem ilícito? Tem, os ilícitos vão acontecer. Claro. É impossível você segregar e separar e encerrar, mas você vai reduzindo o impacto ou a infiltração dele dentro do processo, dentro do tecido social, que é a situação mais perigosa. E elevando a sensação de segurança, exatamente, né? Que é o que a gente precisa trabalhar. Né? Exatamente, essa é a percepção. Agora, a gente tem um dado numérico nisso tudo, né? Que nós temos um disque de denúncia extremamente operante, né? A gente tem, por exemplo, o Batalhão de Teresópolis foi o primeiro a instituir o WhatsApp para você mandar, compartilhar informações dentro do quartel. Isso tudo já é um reflexo da confiança da população também, né? Que não adianta você colocar disque de denúncia, WhatsApp, se a população não confia naquela corporação, não participa, não manda informação. E é interessante que aqui também a gente tem o WhatsApp de denúncia e tem o WhatsApp de compartilhamento das informações da área de segurança, que eu participo também, de Teresópolis Segurança e Cidadania, que é muito interessante porque você recebe também por parte das polícias, da Polícia Civil, da Polícia Militar, a atividade deles, a apreensão, o trabalho. Isso é importante que a gente fique sabendo também o que tem acontecido. Infelizmente, a maior parte é apreensão de drogas. Mas
com certeza existem outras ocorrências também que são observadas, que estão sendo monitoradas. Eu acho que essa integração que eu falo, que é uma fórmula de sucesso. Qualquer segurança, qualquer polícia do mundo, ela vive das informações. E quanto mais confiança e credibilidade ela passar para a população, mais a população fica à vontade, a representação, as entidades de classe, de estabelecer esse elo. E é isso que eu boto, chama-se a política de segurança, política do bem comum, das pessoas que querem ter o seu dia a dia, a sua atividade, sem ser prejudicadas, obviamente, pelo ilícito, seja ele de que forma for. E legal, e é bom que a gente tenha uma corporação que está inserida nessas comunidades também, né? Isso também tem feito a diferença. Agora, deputado, com relação à nossa capital, né? A gente está vivendo aí um momento realmente bastante delicado. E agora, com a morte da vereadora, né, nós tivemos aí um abalo ainda maior, uma discussão ainda maior na sociedade. Como é que você vê essa questão da intervenção? Você já pontuou de forma bastante importante, inclusive em comunicado lá, né, em participação sua no plenário, falando a respeito disso, demonstrando a tua opinião, mas de acordo com os acontecimentos. A gente já está com um tempo, né, da intervenção, já passou o tempo, a gente já está conseguindo maturar um pouco e entender o que é. Tem sido uma intervenção diferente, né? Muita gente imaginava como aconteciam nas conferências ambientais, né? Tanque na rua, né? Não foi isso, exatamente. A proposta nunca foi essa, né? E essa questão do atentado à vereadora? Olha, é bom que nós deixamos claro aqui que realmente, como você disse, eu já venho me posicionando a favor da intervenção há quase 2 anos. Exatamente. E registrei em rede social, usei o programa do meu partido na época como uma esfera para poder alertar a população, porque a situação estava ficando cada vez mais de dificuldade. A integração, principalmente a falta de autoridade. Isso é nocivo para o ambiente policial, seja ele polícia militar, civil, porque pede-se a referência. Ou seja, grande parte da polícia militar e da polícia civil são feitos de uma corporação de homens e mulheres extremamente capazes, pessoas que querem realmente o bem, que foram lá, que fizeram concurso, que foram aprovados e querem a polícia na sua atividade precípua, que é defender a população. Agora, a partir do momento que você convive com alguns ilícitos, com algumas circunstâncias que não são aquele caminho retilíneo, né, e a pessoa vai lá e começa a confundir, e nada acontece com aquele lado, as pessoas vão, no mínimo, desanimando de fazer o combate, daquela coisa mais efetiva. Então, faltava comando, faltava uma linha, um processo que chamasse as pessoas, vamos botar ordem. Nós temos que priorizar quem trabalha de forma correta, de forma honesta. É isso, é valorizar quem já está lá e quem deseja isso, que eu tenho certeza que é a maioria. Agora, o tecido, essa corporação também estava contaminada, ou ainda está contaminada, por alguns outros elementos que se aproveitam do distintivo, da estrutura, da farda, do distintivo dele, para poder se aproveitar, para camuflar uma atividade. Isso sim, eu acho que o papel que a intervenção pode exercer neste momento é exatamente esse. E, como você disse, não é uma intervenção para chegar tanques, urutu, nada disso. Não é uma guerra, é uma guerra silenciosa. Você tem que vencer com estratégia, com informação, com capacitação, entendeu? A corporação é importantíssima, sim, o número de policiais, o patrulhamento, né, o policiamento ostensivo, a polícia investigativa, tudo isso é fundamental, mas é necessário que você faça o alinhamento dessas duas polícias, a polícia militar e a civil, a ostensiva e a investigativa, trabalhando em conjunto, dentro de uma concepção, porque você precisa ter o quê? Informação. Tem informação, inteligência, porque às vezes você não precisa disparar um tiro para você atingir o seu objetivo, o seu alvo, que é prender ou abater ali o inimigo onde ele possa estar minando, onde ele possa estar contaminando. Então, o fato é que hoje, passado um mês, as pessoas, não vi nenhuma melhor. Sim, porque a ação é muito mais estratégica. Claro. E outra coisa, há um manancial, há um depositário de informações que já tinham sido coletadas à época das Olimpíadas. Sim. Caso o nosso telespectador não se lembre, nas Olimpíadas, o comando central da área de segurança pública foi deslocado para o governo, para as Forças Armadas e para o governo federal.
Ou seja, ali já teve uma primeira experiência dessa intervenção que nós estamos vendo aqui. Era uma coisa que, obviamente, não era como foi por decreto ou pela previsão constitucional, mas foi, sim, uma oportunidade. E ali coletou muitas informações. E essas informações estão sendo apreciadas, avaliadas pela contaminação do crime, da marginalidade, que, aliado a essas facções que nós já tínhamos no Rio, e um fator mais grave que já está constatado, sim, o próprio PCC de São Paulo, hoje já inserido aqui no Rio, compartilhando e partilhando não só lucros, mas da atividade desse cenário. Então, é uma coisa, nós temos nós temos preocupação, repito, combate-se com a área de segurança, mas na sua integralidade, na sua multifacetado, né? Ou seja, ela tem multifunções ali. Não é só a área de segurança pública, a área social, a integração, a convivência, tudo isso são aspectos positivos. E eu digo, o problema é a sociedade. Não, a sociedade é a solução. Ela participando. Tá nela exatamente, solução, né? exatamente. Até porque instituições como essa, como o PCC, por exemplo, se destacaram nos últimos anos justamente por ter o acesso às informações, né, que é exatamente o que a intervenção quer trazer, né? Então, o PCC se fez essa instituição que a gente vê hoje, por quê? Porque sempre teve informação privilegiada, né? Eu costumo dizer o seguinte, claro que é uma situação, tem que guardar as proporções, mas o crime, quando se chama o crime é organizado, porque às vezes a nossa segurança pública é desorganizada. Desorganizado no sentido que cada um quer ter o seu núcleo de informação, cada um quer ter seu quinhão, cada um defende, né? Um é a questão militar, outro civil, ou investigativo, quem é mais importante, se é o delegado, se é o tenente, se é o coronel. Não pode ser isso. E outra coisa, eu faço investigação até o limite aqui do Estado com Minas Gerais. Eu passou daqui, não posso. Eu faço. Então, ou seja, com esses limites, com essa circunscrição, a segurança pública não pode dar certo. Então, outra circunstância que nós estamos discutindo é o SUSP, é o Sistema Único de Segurança, que possa partilhar informações, compartilhar, ter banco de dados único, que é uma coisa lógica, mas que hoje, infelizmente, isso não acontece. Já deveria estar acontecendo. Nos últimos 10 anos, você teve um sistema penitenciário já se dialogando, quer dizer, se conectando. Isso é importante. Se o sistema de veículos hoje é nacional, o cadastro de veículos é nacional, que a gente chama de Renavan, a carteira de habilitação é nacional, por que a carteira de identidade não ser também um sistema nacional? Exatamente, são lógicas que a gente vem defendendo. E isso tudo é a estrutura também para a área de segurança pública. Mas sem deixar a sua pergunta sem resposta, na questão da vereadora Marielle, que a gente tem que ver com cuidado, obviamente foi um atentado ali, eu não tenho nenhuma dúvida de dizer que aquilo ali foi um ato terrorista. Isso aqui é para ameaçar. Exatamente ameaçar essa parcela da população que deseja segurança, a própria instituição da intervenção, e obviamente que faz nos lembrar também todas as outras forças de segurança que foram mortos em serviço, né, os policiais militares, né, sejam eles do sexo masculino, do sexo feminino, que foram abatidos, também tem que ser lembrados desse mesmo impacto que a sociedade, porque com certeza não aceitaram a se estabelecer com o ilícito. Então tudo isso tem que ser retornado. Infelizmente, a morte da vereadora, que tinha lá a sua representatividade como mulher, como negra, como pessoa que veio dentro de uma comunidade da Maré. Então, ela tem a sua trajetória respeitada. Eu não a conhecia pessoalmente, mas, né, todas as informações que nós tínhamos sempre foram informações nesse sentido, defendendo a linha dela, a posição ideológica. Agora, e confesso que acho que ficou, infelizmente, vira um símbolo que para mim, eu acho que para esse ilícito eles queriam mais que provocar essa desestabilização, por isso que eu considero que é um ato terrorista. Agora, não podemos esquecer que dentro desse, claro, impacto que tem, das outras mortes, né, das outras mortes que já vêm acontecendo no estado do Rio de Janeiro, principalmente daqueles que exercem atividade policial, às vezes abatidos numa reação, quando estão, às vezes, apaisando numa reação a assalto, ou, às vezes, quando reconhecidos, são também executados, ou aqueles que estavam no exercício da própria função e também são abatidos. Esses são heróis tanto quanto qualquer outra pessoa que venha a óbito
numa circunstância como nós estamos tratando a questão da vereadora. Preciso ter muito cuidado, senão a gente acaba, né, entrando no jogo do terrorista. Exatamente, né? exatamente. Não é exatamente isso que a gente quer. Eu só queria dar um outro aspecto que eu acho que também é importante. Por que eu falo já, as pessoas falam, o Hugo está ficando louco, mas a gente falar em terrorismo, porque é o seguinte, não nos esqueçamos, citando 2 casos bem clássicos no mundo, as Brigadas Vermelhas na Itália e as Farc aqui perto na Colômbia. Nascidas de uma discussão, entre aspas, política, mas que na realidade era o financiamento do tráfico de entorpecentes. Verdade. Então, veja, são 2 exemplos, claro que são situações distintas, mas que foram incorporando e daqui a pouco a gente vai se acostumando, vai crescendo e ele se torna não só uma atividade, estado paralelo. Isso é extremamente pernicioso. Se você não combater e não eliminar pela raiz, na origem, aí nós vamos... Não é isso que eu desejo para o meu país, com certeza. Por isso, entendo da agudeza de uma decisão da intervenção, acho que é uma decisão muito dura, tem previsão constitucional, mas é uma das últimas alternativas que nós tínhamos para poder tentar combater a essa prática perniciosa, especialmente aqui para o nosso Estado. É isso aí, gente. Vamos esperar dias melhores, sem dúvida nenhuma. Agradecendo mais uma vez, deputado, sempre muito bom de receber aqui, né? Mesmo com esse nosso contexto político maluco aqui, mas ele está nos ajudando, né? Está nos defendendo lá fora, estava ficando cada vez mais difícil, mas vamos voltar a ser, né, mais fáceis de serem defendidos, né, externamente. Sem dúvida nenhuma, a nossa perspectiva de futuro será, sem dúvida, melhor. Deputado, muito obrigado pela participação, parabéns pelo trabalho mais uma vez, e a gente segue aqui sempre à disposição, sempre que precisar. Eu também. A casa é sua. Assim que precisar também, sendo aqui ou em chamado extraordinário lá em Brasília, pode nos chamar que eu estou à disposição. Com certeza. E para você que está aí, né, que nos acompanhou até agora, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua participação. Como eu disse no começo do bloco, a gente ia encerrar aqui, né, o programa com muitas entrevistas bacanas, com chave de ouro, encerramos mesmo como prometido. Agradecendo a sua interação pelas redes sociais e prometendo que amanhã, né, ao vivo aqui no seu Jornal Diário na TV, estaremos de novo à sua disposição. Um excelente dia para você e até a próxima. Jornal Diário na TV. Oferecimento: Hospital São José. Tudo pela vida.